Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu trago aqui para vocês a análise completa do melhor smartphone da Apple até o momento, o iPhone 13 Pro Max. Essa minha versão aqui traz 256 GB de armazenamento, mas existem versões com até 1 TB de espaço, é espaço que não acaba mais. Como novidades temos aqui a lente ultra-wide, que agora tem autofoco e suporta um modo macro bem interessante. A câmera principal também está com a abertura melhor. Temos aqui um recorte, o Note com um tamanho 20% menor do que a geração anterior. E falando em tela, temos aqui um display OLED com o mesmo tamanho de 6,7 polegadas, mas que ganhou o ProMotion, a taxa de atualização variável de até 120 Hz. Então temos uma interface ainda mais fluida aqui no iPhone 13 Pro Max. E claro que temos um chipset novo, o Apple A15 Bionic. A bateria desse aparelho dura muito, galera. Tanto que o iPhone 13 Pro Max, mesmo sendo um smartphone premium, está em terceiro lugar na categoria de duração de bateria. Só perde para o M62 e para o Galaxy M51, que trazem baterias de 7.000 mAh. Então temos aqui uma marca realmente impressionante a favor do iPhone 13 Pro Max. Então o aparelho está incrível, muito poderoso, mas será que ele mudou muito em relação ao seu antecessor, o iPhone 12 Pro Max? A gente vai discutir tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então vou deixar aqui o iPhone 12 Pro Max de lado por enquanto, mas eu vou usar bastante esse aparelho até para a gente falar um pouquinho sobre as semelhanças e diferenças entre esses dois aparelhos. Fazendo um resumo aqui sobre as características do iPhone 13 Pro Max, temos aqui um smartphone com uma tela OLED, na verdade é uma tela Super Retina XDR de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, mas essa taxa de atualização é variável, ela pode mudar, pode diminuir justamente para que o aparelho consiga economizar mais bateria, algo que é feito de forma excepcional aqui no iPhone 13 Pro Max. Esse smartphone conta com o chipset Apple A15 Bionic, que traz 6 núcleos, um chipset hexa-core, e com uma GPU customizada pela própria Apple de 5 núcleos. O aparelho conta ainda com 6 GB de memória RAM e opções de armazenamento que vão do 128 até 1 TB. A bateria não impressiona quando se compara com modelos do universo Android, tem 4.352 mAh, mas para os iPhones é muita coisa. Tanto é que essa é uma das melhores características do iPhone 13 Pro Max, a duração de bateria. É um smartphone que realmente tem uma autonomia impressionante, principalmente considerando o seu poder de processamento. E ele conta com GPS, traz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e também suporta o carregamento sem fio. O interessante do iPhone 13 Pro Max e até mesmo da família iPhone 13, a família iPhone 12 também, é que eles suportam carregamento sem fio com conexão magnética, como esse acessório, por exemplo, ó, basta você prender aqui, ó, quando ele achar a posição certa, ele fica preso aqui para poder fazer o carregamento sem fio. E você pode usar capinhas que trazem o suporte ao acessório de carregamento sem fio. Olha só como funciona bem aqui. Basta você encontrar a posição certinha, ele vai fazer a conexão magnética e também o carregamento. Então o aparelho tá bem interessante, tá incrível, o desempenho é excelente e ele também manda muito bem nas câmeras, conforme eu vou falar daqui a pouquinho. Mas tudo isso a gente meio que já encontra na geração anterior, no iPhone 12 Pro Max, que manda muito bem em câmeras, em performance, se sai também muito bem em bateria. Claro que o iPhone 13 Pro Max consegue superar, mas o iPhone 12 Pro Max também consegue mandar muito bem. Falando aqui do acabamento, ele não mudou muito em relação ao seu antecessor, o iPhone 12 Pro Max, tanto que é até difícil identificar as diferenças quando coloca os dois lado a lado, pelo menos visto de costas ou visto pela lateral. Ele traz essa tampa traseira feita em vidro, com esse acabamento fosco, e ele é bastante resistente. Esse é um dos pontos altos aqui do iPhone 13 Pro Max. É muito difícil de riscar, de danificar, apesar dele estar com um pouquinho de marca de dedos, pelo menos nessa opção de cor. Por isso que eu sempre optava pela versão branca, porque essa consegue disfarçar melhor as marcas de dedos. Enquanto que as bordas são feitas em metal e traz o acabamento em aço inoxidável. É realmente muito bonito. É um aparelho que traz um acabamento nota 10 e fica deixando nada a desejar quando comparado com qualquer outro smartphone premium. E ele ainda conta com proteção contra água e poeira. Mas aqui no iPhone 13 Pro Max o negócio é exagerado. São 6 metros de profundidade por até 30 minutos sem sofrer danos. Ou seja, dá para você derrubar o iPhone 13 Pro Max na piscina, deixar ele por até 30 minutinhos por lá e ainda assim ele não vai sofrer danos. Realmente é impressionante. A maioria dos aparelhos oferece 1,5 metro d'água. Temos aqui 6 metros para o iPhone 13 Pro Max. Aqui na parte inferior nós temos o microfone utilizado para as ligações, a entrada Lightning,
que infelizmente ainda utiliza a conexão USB 2.0 na outra ponta, então ela poderia ser um pouquinho mais rápida. Esse é um item que a Apple poderia melhorar e deveria melhorar com uma certa urgência. E temos também um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo, o áudio também sai aqui por cima na região do Note. Nessa lateral temos uma chavinha física para você silenciar o iPhone, eu acho bem prático inclusive. Temos o botão de volume e a bandeja com apenas um slot. O iPhone 13 Pro Max, assim como toda a família iPhone 13, só suporta um chip físico, mas é possível utilizar dois chips, desde que o segundo utilize o formato eSIM. E aqui na outra lateral temos o botão liga-desliga. As três câmeras traseiras mais a lente LiDAR ficam posicionadas aqui na traseira. São três sensores de 12 megapixels, mais a lente LiDAR, que é um sensor ToF 3D. Ele detecta a profundidade, é utilizado por alguns softwares para poder fazer a medição de distância, melhorar também o modo retrato. Aqui na parte traseira também fica o flash com 4 LEDs e 2 tonalidades diferentes, mais um microfone para captação do áudio. Como eu falei para vocês, o display tem 6,7 polegadas e temos uma tela OLED. A qualidade de imagem é incrível. Eu só acho que nessa geração poderiam ter diminuído um pouquinho as bordas para poder diferenciar em relação à geração anterior, mas temos aqui exatamente as mesmas medidas. E elas são simétricas, inclusive a borda inferior, isso aqui eu acho bem interessante. A novidade fica por Note, o recorte aqui na parte superior, que agora está 20% menor. Então temos o melhor aproveitamento aqui da área frontal do iPhone 13 Pro Max. Ainda assim, não tivemos aqui a retirada dos sensores, eles continuam idênticos ao da geração anterior, com uma lente infravermelha, um detector de profundidade, mais a câmera frontal de 12 megapixels. E todo esse conjunto aqui é responsável pelo desbloqueio facial, que é excelente no iPhone. Aqui não tem o que reclamar. Bom, na verdade tem dois pontos para reclamar. O primeiro é que o desbloqueio é instantâneo, mas ainda assim você precisa deslizar para cima para poder fazer o desbloqueio. Não dá para você ir direto para a tela inicial, o que eu acredito que seria o ideal. E o segundo ponto é que em época de pandemia, normalmente a gente está usando máscara e ele não consegue fazer o desbloqueio mesmo que você esteja usando a máscara. Falta aí um leitor biométrico, seria o ideal aqui para o iPhone. Eu acredito que seria interessante ele manter o Face ID e colocar também um Touch ID, seria uma combinação bem legal, principalmente agora em períodos de pandemia. Você poderia, por exemplo, fazer o desbloqueio aqui com um Touch ID junto ao botão liga-desliga, ficaria bem prático para desbloquear o aparelho. E voltando à tela, ela não tem muitas mudanças em relação à geração anterior, ao iPhone 12 Pro Max, mas temos aqui uma novidade que eu acho bem interessante, que é o ProMotion, que garante uma maior fluidez aqui da interface. Na prática, nós temos uma taxa de atualização de 120 Hz, o dobro do iPhone 12 Pro Max, que traz 60 Hz. E essa taxa de atualização ainda é variável. Então, além de termos aqui uma interface mais fluida, mais macia, e do fator de que você pode usar esses 120 Hz em jogos, dá para você jogar games até 120 quadros por segundo, ainda temos a possibilidade de economizar bateria, porque quando a tela está parada, por exemplo, quando você não está usando, o iPhone 13 Pro Max automaticamente reduz aqui a taxa de atualização da tela, então ele vai deixar a tela com menos quadros por segundo para economizar bateria, e quando você interage, ele vai e aumenta automaticamente para os 120 Hz. Mas aqui tem um detalhe importante, eu particularmente demorei para perceber as diferenças do ProMotion quando comparado com a tela de 60 Hz aqui do iPhone 12 Pro Max. Isso porque a interface dos iPhones já é bastante suave e bastante responsiva. Então demorou um pouquinho para poder perceber as diferenças. Quando você coloca os dois aparelhos lado a lado, você consegue notar a diferença do ProMotion, você consegue perceber que no iPhone 13 Pro Max a interface está bem mais suave. Mas se você ficar um tempo sem usar o iPhone 13 Pro Max, você consegue esquecer isso. Você já acha a interface do iPhone 12 Pro Max bastante suave. Só quando coloca os dois mesmo lado a lado que você percebe a diferença. E temos aqui o sistema iOS da Apple, que está nesse momento na versão 15.2, mas um ponto positivo é que chegou uma nova atualização, o iPhone 13 Pro Max já vai baixar, já vai ser atualizado, então ele estará sempre com a última versão. Desempenho é outro ponto nota 10 aqui do iPhone 13 Pro Max. Temos o chipset Apple A15 Bionic, mais 6 GB de memória RAM e até 1 TB de espaço de armazenamento. E os jogos aqui rodam lindamente bem nesse aparelho. Primeiro porque temos um desempenho excelente, isso já acontece até com as gerações anteriores, imagina com o smartphone atual. E outro ponto positivo é a taxa de atualização de 120 Hz, que permite rodar alguns games, não todos, mas alguns games suportam até 120 quadros por segundo, garantindo uma interface mais fluida aqui no iPhone 13 Pro Max. E como sobra desempenho nesse aparelho, você consegue rodar o game com essa taxa de quadros alta e ainda assim com uma qualidade excelente. O Apple A15 Bionic foi projetado
no processo de 5 nanômetros, possui 6 núcleos, ou um chipset hexa-core, e traz uma GPU projetada pela própria Apple de 5 núcleos. Outro ponto alto é a bateria de 4.352 mAh aqui do iPhone 13 Pro Max. Ela é simplesmente incrível e esse é o aparelho premium com a melhor autonomia de bateria que eu já vi. E no ranking geral ficou em terceiro lugar, perdendo apenas para o Galaxy M51, que ficou em primeiro lugar, e para o Galaxy M62, que ficou em segundo, ambos com baterias de 7.000 mAh, bem maiores aqui do que a bateria do iPhone 13 Pro Max. O segredo não só é a capacidade maior do que a média quando comparado com outros iPhones, mas também a integração entre software e hardware, que é feito de forma bastante integrada quando se fala em produtos Apple. Ela projeta o hardware e o software também, então dessa forma consegue otimizar ao máximo possível o desempenho e também a autonomia. E outro segredo também é a tela ProMotion, que vai alterando a taxa de atualização, o que também ajuda a economizar a bateria. Eu fiz aqui os testes com brilho da tela em 120 lux e durante uma hora de ligação o iPhone 13 Pro Max gastou 4% de bateria. Até aqui nada chamativo. Mas assistir uma hora de vídeo no YouTube e gastou apenas 6%, uma marca muito boa. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou apenas 2% e gravar um vídeo com app de câmera gastou apenas 2%. Agora num teste mais amplo, onde eu fiquei rodando vídeos com o iPhone 13 Pro Max até a bateria acabar de 100 a 0%, nesse modo ele conseguiu 14 horas e 56 minutos, quase 15 horas rodando vídeos no YouTube até a bateria acabar. Perdeu para o M51 por uma margem de 3 horas e para o M62 por uma margem de quase 1 hora e 20 minutos. Considerando que esses aparelhos trazem baterias bem maiores e que o iPhone 13 Pro Max é um smartphone premium, realmente essa autonomia impressionou bastante. Outra mudança para melhor no iPhone 13 Pro Max estão nas suas câmeras. Elas continuam com os mesmos 12 megapixels, todas as quatro, a câmera frontal e as 3 câmeras traseiras, mas mudou a abertura e também os recursos. A lente principal agora tem uma abertura de 1.5 contra 1.6 da geração passada. A lente telefoto piorou na abertura em relação à geração passada, de 2.4 caiu para 2.8, mas ganhou no zoom de 2.5x, foi para 3x nessa geração. Mas a principal mudança eu diria que está na lente ultra-wide. Primeiro, ela ganhou o autofoco, o que permite você utilizar agora o modo macro aqui no iPhone 13 Pro Max. E o outro ponto é que ela também melhorou em abertura, passando para 1.8. Normalmente lentes ultra-wide trazem abertura de 2.2 ou 2.4. Então é possível até você utilizar a lente ultra-wide para fotos em ambientes com pouca luz e com uma boa qualidade, algo que não é comum em câmeras ultra-wide. Então essa aqui, na minha opinião, foi o grande avanço em relação às gerações anteriores. A câmera frontal, infelizmente, continua a mesma, de 12 megapixels com abertura de 2.2. E esse aqui eu acho que é o ponto fraco das câmeras do iPhone 13 Pro Max. Não que ela seja ruim, é uma câmera excelente a câmera frontal, mas poderia ter ganho pelo menos um autofoco e talvez uma abertura um pouquinho melhor. Acredito que seriam recursos bem interessantes, mas ainda assim é uma câmera bem legal, mas está no mesmo nível da geração anterior. Agora a lente ultra-wide, essa sim está bem melhor, está capturando mais luz e ainda pode ser utilizada para modo macro, tanto em fotos quanto em vídeos, gostei muito disso. Todas as câmeras conseguem filmar em até 4K 60 quadros por segundo. Todas as câmeras filmam até 4K 60 quadros por segundo, inclusive câmera frontal. E se você filmar em Full HD a 30 e 60 quadros ou em 4K 30 quadros, dá para você alternar entre as lentes traseiras durante a gravação. Ele também traz suporte ao modo noturno, HDR automático, tanto para fotos quanto para vídeos. E ele conta com modos exclusivos dessa geração, como por exemplo o modo cinema, que faz o ajuste do foco automaticamente enquanto você está filmando. Também traz suporte ao codec de vídeo Apple ProRes. Aqui mostrando o áudio, que é estéreo, e a qualidade é excelente. E aqui mostrando um vídeo rodando em tela cheia, na tela de 6,7 polegadas. Reparem como o recorte ficou menor em relação à geração anterior e com isso melhoramos o campo de visão. Agora a gente consegue ter um melhor aproveitamento da tela, mas ainda assim o recorte pode atrapalhar um pouquinho, né? Na hora de você assistir vídeos em tela cheia. Bom, galera, e não há dúvidas de que o iPhone 13 Pro Max é um smartphone incrível, tanto que eu uso esse aparelho até para gravar alguns takes aqui do Brasil Geeks, graças à qualidade de imagem do modo vídeo. Mas vocês devem ter notado que não mudou tanta coisa em relação à geração anterior, ao iPhone 12 Pro Max. Temos um chipset mais poderoso, o Apple A15, mas o A14 do iPhone 12 Pro Max já consegue mandar muito bem, traz um desempenho excelente
e na prática você não vai conseguir perceber diferenças de desempenho entre os dois aparelhos. Temos aqui a tela com o mesmo tamanho, diminuiu o tamanho do recorte, que está menor nessa geração e é visível isso, e a tela também ganhou o suporte ao ProMotion, com taxa de atualização de 120 Hz. Mas a não ser que você esteja com os dois aparelhos lado a lado, é difícil você notar diferenças na fluidez da interface, porque o iPhone 12 Pro Max já manda muito bem nesse quesito, traz uma interface bastante suave, bastante fluida, então só quando está os dois lado a lado que você realmente consegue notar a diferença. Acredito que o grande ganho está no conjunto de câmeras, principalmente na lente Ultra Wide, que agora traz suporte ao modo macro, que é um recurso bem interessante que não está presente aqui no iPhone 12 Pro Max. Os dois aparelhos contam com o sensor principal com estabilização de imagem no próprio sensor, o que melhora a estabilização dos vídeos e das fotos também. É um recurso que apareceu primeiramente no iPhone 12 Pro Max e está também aqui no 13 Pro Max. E a única diferença está mesmo na abertura, que é um pouquinho maior aqui no iPhone 13 Pro Max, mas a gente não consegue perceber tantas diferenças comparando os dois aparelhos lado a lado. A grande vantagem está mesmo na lente Ultra Wide, agora com suporte ao modo macro. É um recurso que eu acho bem interessante, bem útil, mas não sei se justifica, né, a troca de um iPhone 12 Pro Max por um iPhone 13 Pro Max. Então, para quem já tem um iPhone 12 Pro Max, eu acho que o melhor é esperar a próxima geração, e para quem não tem nenhum dos dois e está pensando em comprar o aparelho, é legal você comparar a diferença de preços entre os dois smartphones. Se a diferença for muito grande, talvez até o iPhone 12 Pro Max já possa te atender muito bem. Agora, se a diferença for pequena, vai para a geração mais recente, que vai receber um suporte de software também mais duradouro. Então, de forma resumida, podemos dizer que o iPhone 13 Pro Max não é uma revolução, e sim uma evolução em relação à geração anterior, mas traz alguns recursos bem legais e principalmente para quem gosta de fotos e de vídeos, o iPhone 13 Pro Max manda muito bem. O problema desse aparelho a gente sabe muito bem qual que é o seu preço, que está bastante salgado. Os preços oficiais começam em R$ 10.499 a prazo ou R$ 9.449 à vista. Mas é possível na versão de 128 GB, que é a mais barata, encontrá-lo por a partir de R$ 8.560 à vista ou R$ 9.200 a prazo, o que dá uma diferença de mais ou menos R$ 900 em relação ao preço oficial. Então é possível você encontrar o iPhone 13 Pro Max com desconto. Não é porque é um iPhone que você só vai encontrar com preço cheio. Isso na versão Anatel. Comprando uma versão importada pode ser que você pague ainda menos. Mas não importa qual seja a sua opção de compra, se é o nacional ou importado, de qualquer forma o aparelho é bastante caro. Mas realmente é um aparelho incrível. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!